eles estão pedindo para virar. Vamos só ver deitado. Boa noite, pessoal. Graça e paz do nosso Deus. Estamos dando início ao nosso culto de adoração ao Senhor nessa noite. A você que nos vê, nos assiste, bem-vindos, bem-vindas. Estamos aqui nessa noite de adoração ao Senhor. Hoje estamos aqui no quintal, na área externa da casa pastoral, juntamente com parte da equipe de louvor, para entoar louvores ao Senhor. Talvez você começou o vídeo aí, viu que estava em posição ao contrário. Nós estamos regulando aqui para que você possa assistir com tranquilidade. E desde já eu convido você para, juntamente comigo, orar ao Senhor. E mais uma vez, bem-vindos, bem-vindas. E que Deus possa, em nome de Jesus, falar com você profundamente nessa noite. Vamos orar? Obrigado, Deus, pelo dom da vida, pela tua graça, pela tua misericórdia, que sempre está conosco. Obrigado, Deus, porque a tua mão poderosa nos acompanha nessa noite. E queremos te agradecer, porque o Senhor é Deus misericordioso e está com a sua mão estendida para nós nesta hora. Abençoa-nos, Deus, enquanto cantamos, louvamos e te bendizemos. Oramos pedindo a tua intervenção, a tua mão de poder e orientação sobre a nossa vida, hoje e sempre. Amém. O texto sagrado é do livro de Lucas, capítulo 9, versículos 5. Vou virar o celular. Tá, vamos só dar uma viradinha. Vou virar junto com o celular, ó. Live, né? Aí. Você vai ter que ser. Agora, acho que você vai assistir bem aí. Então vamos ler o texto da palavra de Deus. E diz assim, Lucas 9, 57 a 62. Eu vou ler na minha versão. Você acompanha. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm as suas tocas e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro e sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar a despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus. O tema dessa noite é: na crise, continue seguindo. Domingo da Trindade comemoramos hoje, não é? E sendo o Domingo da Trindade, nós evocamos a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo para ser adorado nessa noite. E a graça dessa Trindade é que nos reúne aqui. A graça do Filho nos reúne nesse lugar e nós vamos iniciar cantando uma canção ao Senhor, ou continuar cantando uma canção ao Senhor, e após a canção teremos pregação da palavra. Deus abençoe e fique conosco. Amém. Que coisa boa, né? Essa noite abençoada, noite que nós podemos louvar a Deus, adorá-lo, escutar mais uma vez a sua palavra. Que noite abençoada, noite bonita. Estamos aqui, né, ao ar livre, mas estamos adorando, né? E você aí em casa, cante com o coração, né? São canções conhecidas que nós vamos estar cantando, né? E a primeira delas fala que para que Deus acenda o fogo do nosso coração. Nesse momento, né, turbulento que nós estamos vivendo, é necessário que o fogo ardente do Espírito Santo
esteja nos invadindo, para que possamos suportar com calma, com tranquilidade, tudo aquilo que temos passado. Acende o fogo em mim. pode se alegrar conosco, cultuar o nome do Senhor, porque a palavra dele diz no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é socorro bem presente na hora da angústia, na hora das tribulações. Pelo que não temeremos, né? Que você não possa temer, mas que você possa louvar ao Senhor conosco nesta noite, cultuar ao nome do Senhor, esse Deus que é presente. Onde você está,
A mão do Senhor está ali. A presença do Senhor está com você. Onde você estiver, louve ao Senhor. Cante louvores ao Senhor. Se alegre na presença do Senhor. Porque na presença dele há abundância de alegria. Porque ele veio para nos salvar. Ele é socorro presente. Nessa noite você pode se alegrar e cantar conosco. Em nome de Jesus.
e te levantarás. Ele vem para te salvar. Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, pela tua presença santa na nossa vida, Senhor. Não há o que temer, porque o Senhor é presente, o Senhor é a nossa força, o nosso refúgio, Pai. Em nome de Jesus, alcance cada vida que está cultuando o teu nome, te glorificando juntamente conosco, Senhor. Alcançando cada coração, Pai, suprindo cada necessidade, seja ela de que sorte for, Pai, em nome de Jesus. Alcance a cada um, Senhor. Alcance os nossos vizinhos aqui, ó Pai, em nome de Jesus, que eles possam ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra, serem, ó Deus, impactados com a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Graças a Deus, somos convidados a adorar ao Senhor e fizemos isso. Apocalipse 4:8 diz: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E é nessa atitude de adoração que a gente está aqui nessa noite. Você que nos assiste, muito obrigado. Margarida que está de volta aí de viagem, Deus abençoe e chegue na tua casa em paz. Laci, Janete, Rejane, Márcia, todo o povo que está nos assistindo, Deus abençoe vocês aí. Convide amigos para participar desse momento de adoração ao Senhor. Mas para adorarmos ao Senhor com o coração livre, precisamos também confessar os nossos pecados, as nossas falhas. 1 João 2 diz: se alguém pecar, temos Jesus Cristo que nos defende diante do Pai, porque é por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Por isso devemos confessar diante de Deus as nossas debilidades, as nossas fraquezas, os nossos pecados. E eu convido você agora a fazer isso, a ter um tempo de confissão aí onde você está. Pai, nós nesta hora nos colocamos diante do Senhor para adorar o Senhor com interesse de coração. Nós queremos pedir perdão pelas faltas, pelos pecados, pelas falhas cometidas, e que o Senhor venha nos purificar de toda forma de mal, Senhor. Dá-nos do Teu Espírito Santo o Teu perdão. Nessa noite que comemoramos a noite da Santíssima Trindade, convidamos a Trindade Santa que o Senhor nos perdoe. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Somos perdoados por Deus, e sendo perdoados por Deus, nós podemos cantar ao Senhor com alegria no nosso coração. E você é convidado a adorar a Deus conosco, a bendizer ao Senhor na beleza da sua santidade. E nós queremos, nesta hora, passar por um momento de reflexão na palavra de Deus. Depois cantaremos mais, não é, César? Daqui a pouco cantaremos um hino e estaremos aqui bendizendo ao Senhor. Então aqui a gente quer agradecer, parte da equipe de louvor está aqui em casa, juntamente conosco, participando desse tempo aí de adoração e de louvor, né? E a gente louva a Deus por isso. Queremos lembrá-los que todos os domingos, 19 horas, estamos na live, trazendo a palavra do Senhor para vocês. Às quartas-feiras, 20 horas, temos feito isso. E às sextas-feiras, quartas-feiras, o estudo bíblico. E sexta-feiras, palavra e oração. Temos meditado aí diante do Senhor, né? Na palavra dele. E a gente já leu o texto agora há pouco e pedimos que você, nesse momento, continue com a sua Bíblia aberta para a gente bendizer o Senhor através da pregação da palavra, não é? Nós lemos Lucas 9, 57 a 62, que fala sobre o chamado, né? Ser discípulo de Jesus. Queremos então meditar nessa palavra para que Deus seja glorificado através da sua vida e da minha. Você que está nos ouvindo, não faz parte da igreja, Deus te abençoe também, te guarde, te proteja, que a boa e santa mão dele esteja sobre você. Pensando no texto que nós acabamos de ler, esse texto tem a ver com uma situação de se comprometer com Deus, mas de fato não ter esse passo, né, contínuo. E a gente quer falar sobre isso. Especialmente a gente, nós brasileiros, né? Nós brasileiros
somos famosos e conhecidos por deixar tudo para a última hora. A declaração de imposto de renda, né, que ainda não está atrasado, nós costumamos deixar para a última hora. A prova que temos que fazer, deixamos para estudar na última hora. Né? Quem está na vida universitária, o TCC, que é uma coisa complicada de fazer, deixamos para a última hora. E tomar qualquer decisão e agir sem pensar, né, para solucionar, é somente trazer problemas, se fizermos isso na última hora. Na última hora tudo fica mais difícil, na última hora tudo fica mais complexo. E quem de nós, né, nunca sofreu a se deparar com uma infinidade de tarefas, tantas coisas para fazer? Alguns estão meio que perdidos em casa, porque a maioria das pessoas não passam tanto tempo em casa, né? E aí estar em casa também parece estar sendo um desafio. De qualquer forma, há muita coisa a se fazer para cada um de nós. Então a gente sofre isso também, né? Por coisas que não foram, tarefas que não foram concluídas, por conta de que deixamos para a última hora, e isso foi um problema, né? As chances são grandes de sermos cultivadores do hábito de deixar para depois, né? A gente chama isso de procrastinar, né? Quando a gente vive nessa situação é complicado. Uma empresa, eu acho que ela é brasileira, é uma de consultoria empresarial, ela disse que os brasileiros, numa das suas pesquisas, dedicam-se apenas 1/3 do seu dia para as atividades realmente importantes. É pouco, né? E segundo essa empresa de consultoria, essa mania de deixar tudo para depois é muito grande, né? É uma procrastinação. O nosso dicionário Aurélio define como ato, efeito de adiar, né? De delonga. Procrastinar é transferir para o outro dia, adiar, demorar e esperar, né? Isso tem sido um problema. Uma especialista, um especialista em produtividade, né? Autor do livro Equilíbrio e Resultado, Christian Barbosa, ele diz que as pessoas não fazem o que deviam fazer. E as 4 áreas mais adiadas pelos pesquisadores foram exercícios físicos, leitura, planejamento e financeiro. As 4 áreas que mais são deixadas de lado ou para a última hora, né? Você pode ficar pensando, o que isso tem a ver com o texto? Tudo está relacionado à mordomia. Mordomia do tempo, né? Sem tempo para ler, sem tempo para a palavra, sem tempo para outras coisas. Mordomia do corpo, né? Sem tempo para cuidar do templo do Espírito, que somos nós. Mordomia financeira, sem recursos para dizimar, para ofertar. O resultado de tudo isso é desânimo, né? Quando você vê que a coisa não está indo para frente, você fica desanimado pra caramba. Quem não fica, né? Mas é possível mudar isso. Eu e você, de fato, precisamos entender e compreender como combater com fé, né? Esse gigante da procrastinação. Afinal de contas, a missão dada tem que ser missão cumprida, né? Efésios, capítulo 5, 15 e 17, você não precisa ler, somente para dar base aqui no texto, diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não sejam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor para a sua vida. Então, a gente vê que não dá para viver de qualquer jeito, né? Não dá para servir de qualquer maneira. Precisamos saber quais são as nossas prioridades. O texto que a gente acabou de ler vai mostrar aí um quadro bem parecido ou com tudo a ver em relação a essa questão de deixar para depois. Se a gente olhar na Bíblia, insensatez, né, ou tolice, significa viver como se Deus não existisse. Parece esquisito, mas é possível, cristão que serve a Deus, viver como se Deus não existisse, né? E há uma advertência. A advertência é que vivamos reconhecendo a Deus em todos os sentidos da nossa vida, em todos os caminhos. Como isso é feito? Definindo prioridades, né? Essa noite que estamos aqui para adorar a Deus, louvando o nome do Senhor, a vontade dele tem que ser feita e eu e você precisamos fazer tudo, né? Tudo mesmo para que
saia para a honra dele. E o texto aqui vai dar pistas, né? Como vencer eu vou chamar de procrastinação, como vencer isso, como se livrar dessa problemática de depois eu faço. Um texto que apresenta o custo do discipulado. Eu e você fomos chamados para ser discípulos de Jesus, né? E agora a gente vê aqui o custo do discipulado. Tem um preço, né? Para a gente servir a Jesus. E custa caro, não custa barato não. A salvação não foi tão de graça como a gente pensa, né? Por isso o tema é: na crise você deve continuar firme seguindo a Deus. E especialmente nessa crise que você está vivendo agora, né? A crise que a gente não esperava, mas enfim, tem que acontecer. Então os encontros que a gente tem na nossa vida acontecem no nosso caminhar, no nosso dia a dia, na escola, no trabalho, na família, na vida, na comunidade, né? Isso acontece todos os dias, os nossos encontros. E eu e você precisamos de um momento especial, um momento diferente para a gente refletir e pensar de que maneira que na crise eu vou continuar seguindo, né? Por outro lado, a gente começa a perceber que os discípulos que a gente acabou de mencionar, né, ou essas pessoas, elas estavam com dúvidas. Interessante, servindo a Deus, ou querendo servir a Deus, mas cheios de dúvidas, de medos, de incerteza, né? E esse tipo de coisa nos faz inaptos para seguir a Jesus. Por isso Jesus conclui o texto dizendo que quem põe a mão no arado e olha para trás, essa pessoa não é digna, né? Ou não está apta de seguir o reino de Deus. Jesus dá várias respostas para esses encontros, né, que aconteceu. E umas respostas até meio que enigmáticas, né, difíceis de entender. Se você olhar, fizer uma leitura meio apressada, ou uma leitura rápida do texto, você vai ver que é difícil, né? Mas se a gente observar com profundidade a palavra, nitidamente a gente vai entender a resposta de Jesus. Conforme os versículos aí 57 e 58, a gente vê Jesus com os discípulos a caminho de Jerusalém, não é? Na ocasião da festa da Páscoa, judeus se aproximando, e nessa caminhada alguém na euforia, né, se dispõe a segui-lo. E logo Jesus adverte de se para seguir Jesus tem que assumir um compromisso de cruz, um compromisso duro, difícil. Jesus chama as pessoas para assumir com ele a missão que ele realiza, a missão dada por Deus. Então essa missão dada por Deus é a missão que Jesus quer que a gente cumpra. De fato, Jesus é totalmente exigente, né, no que ele faz. Ele quer que as pessoas realmente tenham vontade de se unir a ele nessa tarefa árdua, maravilhosa, mas árdua. Então, quando você e eu entendemos que não estamos dando conta, lembre que fomos chamados para continuar na crise, que é o tema dessa noite. Na crise, continue seguindo a Cristo, né? E eu e você, como cristãos, temos que ir em direção à palavra, em direção ao reino de Deus. A nossa atenção não pode ser desviada nem para um lado e nem pode ser desviada para o outro lado, né? Jesus quer que a gente siga adiante. E aí a gente pode ficar pensando nessa noite, né? Por que nós procrastinamos? Por que a gente dá desculpas? Por que a gente enrola? Por que a gente não assume muitas vezes o que temos que assumir? No texto a gente encontra 3 causas que eu vou chamar de procrastinação. Esse texto trata da questão do discipulado, do reino de Deus, né? A questão da disposição de servir a Deus. Versículo 57, no final do texto a gente vê esse anúncio da exigência de Jesus, né? Jesus chamando a gente para fazer parte dessa unidade inseparável, dessa unidade que vai fazer com que o reino de Deus seja alcançado e Deus seja glorificado. Se a gente olhar de uma certa forma, o tema central da pregação de Jesus aqui é o reino de Deus, não é? Quem se dispõe ao chamado de Jesus Cristo precisa despojar-se de tudo aquilo que nos amarra, que nos segura, que nos prende, que nos escraviza. De fato, de verdade, temos que nos libertar disso, largar tudo para poder se dedicar a esse anúncio do reino de Deus. Cada um vai fazer isso da sua forma.
Uns foram chamados para o pastorado, outros para a vida missionária, outros chamados para trabalhar na igreja, exercer ministérios na igreja, enfim. A questão é que eu preciso largar tudo que me amarra para me dedicar ao anúncio do reino de Deus. Você sabe por quê, gente? Não há tempo a perder, não há tempo a perder. Todo minuto precisa ser aproveitado. Mas o que de fato é ser esse discípulo de Jesus? O que de fato é ser esse seguidor de Jesus? Né? E o que nos prende como discípulo, o que nos escraviza, qual é o sentimento, ou qual é o sentido desse desprender? Jesus fala que ele não tem onde reclinar a sua cabeça, que não dá tempo de sepultar o pai, no texto, não dá tempo de despedidos da casa. Como a gente pode deixar tudo isso e ser discípulo, né? Os desafios aí ficam claros. Servir a Deus é servir a Deus, não podemos servir a dois senhores. Então eu preciso, e você, nós já fizemos isso, né? Optarmos aquilo que a gente quer. Seguir o Senhor, um Senhor que domina e escraviza, ou seguir o Senhor que liberta. O radicalismo de Jesus aqui é extremo, né? Se você olhar, para ele não existe meio termo. E no seu radicalismo ele vai fundo, né? A raiz do problema que quer dominar as pessoas. Ele diz assim, olha, não se deixe prender por isso, se livre disso. Quanto mais se está ligado na estrutura, mais somos deixados para trás e menos dominamos a força de seguir a Cristo. Estando liberto, vai haver muito espaço para trabalhar para o Senhor. O meu e o seu desafio tem que ser comparado ao desafio de Jesus, né? Jesus, quando traz essa parábola, ele afronta aí no contexto a burguesia, partindo da realidade de uma dominação, né? Está lançando um convite aí para os amarrados nas coisas materiais para inversão de valores. Ele está dizendo aí, mostre que é possível viver com modéstia, com simplicidade, sem abusos, sem esbanjos. Isso é uma afronta para a sociedade da época. Mas a crítica de Jesus é visível. Acúmulo de capital versus desprendimento. Quando a gente é muito ocupado com outras coisas, nós não conseguimos glorificar a Deus com a nossa vida. Não é? A Trindade Santa, que hoje é comemorado, o domingo da Trindade, esse Pai, esse Filho, esse Espírito Santo que trabalha por nós, precisa de homens e mulheres desprendidos. Outra questão fundamental é a ruptura com a lei, né? O sistema que escravizava, que matava, que massacrava as pessoas, ser enviado para pregar o reino de Deus, em vez de sepultar o Pai, evidencia conflito, né, entre o velho e o novo, entre uma sociedade velha e a nova estrutura, uma sociedade que precisava de mudanças, e Jesus chama homens, uns se oferecem aqui, né, e outros Jesus convoca. Então, anunciar, pregar o reino de Deus, é se desinstalar dessas coisas, é se colocar a caminho da transformação. Mas ser discípulo de Jesus é optar por esse caminho, que provoca, escute isso, provoca escândalo e conduz à cruz. Então, se você acha que ser crente é chique, não é? Que é bonito falar que é crente, é lindo falar que é crente, mas é desafiador. Ser discípulo de Jesus é fazer uma opção por um caminho que provoca escândalo e conduz à cruz. Por isso, na crise, você deve continuar seguindo. Vamos falar aqui dos candidatos, né, que aparecem como discípulos. E aí dê uma olhada comigo. O primeiro candidato, né, a discípulo, ele se voluntariou com grande empolgação. Como muitos de nós, né, fizemos ou fazemos. Cheios de empolgação, a gente começa um monte de coisas na igreja, a gente visualiza, a gente faz e acontece, e daqui a pouco, por causa da motivação, a gente está abandonando a maioria dessas coisas. No versículo 57 e 58 fala desse discípulo, né? Os discípulos de Jesus estão a caminho do sofrimento em Jerusalém, quando alguém se dispõe a seguir a Jesus. E esse se dispõe resolutamente a seguir a Jesus, né?
mas essa disposição era uma disposição brusca, desafiadora, né? E de alguma forma cortada por Jesus. Jesus responde dizendo assim: as raposas têm seus covis, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Uma advertência de Jesus para esse moço animado aí, né? A advertência é clara: você quer me seguir? Isso é compromisso de cruz. Jesus está advertindo, dizendo assim: sua decisão não está sendo apressada? De fato é isso que você quer? E aí a gente pode ficar pensando também nas nossas decisões, não é? Esse é o primeiro desafio. Seguir Jesus tem esse desafio. Provoca escândalo e nos conduz à cruz. E a gente começa a perceber que essa motivação, né, é importantíssima para o início de qualquer tarefa, né? Quando a pessoa diz eu quero fazer, ela vai fazer com ânimo, a gente imagina. Mas a motivação sozinha não nos sustenta. No ministério, na vida com Deus, a nossa motivação sozinha não vale de muita coisa. Principalmente se for motivação errada. Eu vou fazer esse comentário, mas não é uma crítica, é que geralmente acontece. Por exemplo, em congressos, acampamentos, encontros motivacionais, encontros de liderança, olha como a gente volta, ou olha como a gente se comporta lá, querendo assumir tudo. Estamos fazendo a coisa certa, às vezes com a motivação errada. Jesus está dizendo a esse primeiro discípulo aí: você está seriamente pensando nisso? Você era um escriba, né? Os escribas estavam se prontificando. Nesse caso aí, era esse escriba. Você está certo do que você quer? Né? O Senhor estava dizendo: muito bem, que bom, mas lá na frente não me abandone. Lá na frente não me deixe. Depois que tudo acontecer e você perceber que a vida cristã não é tão fácil como se imagina, não caia fora. E Jesus diz: essas lutas chegarão. Se me buscas pelo conhecimento dos homens, as dificuldades vão chegar, não é? E aí, se me buscas por motivações erradas, você não vai conseguir cumprir a sua tarefa. Além da dificuldade da tarefa, nós também procrastinamos por causa de outras opções, né? Esse primeiro, então, esse candidato a discípulo, ele diz assim: eu vou te seguir. Ele se oferece, não é? E se você olhar nos versículos abaixo, né, 59 e 60, diz assim: a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. E Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Então, esse aí não se ofereceu, não é? Jesus chamou. E ele foi recrutado. E ele se mostrou interessado, mas disse que primeiro precisava sepultar o pai dele. Se você observar comigo o contexto, Jesus aqui está desafiando essa outra pessoa a segui-lo, e no entanto essa pessoa pede primeiro para enterrar seu pai, né? Não fazer isso era meio que uma lei inviolável, né? Porém Jesus parece não tomar conhecimento disso. E ele é cortante na sua reação, né? Ele diz: deixa os mortos, né? Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Essa resposta era um protesto claro que a lei escraviza, que a lei massacra. E esse discípulo é chamado para anunciar o reino de Deus, porque o reino de Deus precisava ser anunciado. Não se pode esperar, meu irmão, minha irmã, ninguém, nós não podemos esperar. Quanto mais a gente espera, pior vai se tornando essa concretização da busca do reino de Deus, ou que o reino de Deus se estabeleça. Esse convite exige radicalidade perante a ideologia dominante, não é? A ruptura drástica com o velho esquema, para a gente se colocar a caminho do novo. O reino de Deus é anúncio do caminho do novo. Agora olha que interessante, o pai desse camarada ainda não estava morto. Se esse homem o pai dele tivesse morto, ele não estaria ali no caminho de Jesus. Ele estaria no velório, porque como a lei é inviolável, ele não podia deixar o pai dele morto e sair. Então ele já está dando uma desculpa e dizendo de uma coisa que nem aconteceu. Se o pai tivesse morto, ele estaria no velório. E esse homem queria mesmo, era tempo para quê? Para voltar para casa
continuar vivendo, sei lá, um momento lá com o pai, até que o pai de fato morresse. E depois que enterrasse o pai, ele ia discutir um pouco da herança e ia ver se seguia Jesus ou não. Aparentemente não tem nada de errado nisso, né? Afinal de contas, não é pecado estar com o pai no velório, não é pecado enterrar o pai e tampouco receber a parte da herança que lhe cabe. Nada se não fosse por uma coisa. Esse homem estava colocando uma opção legítima, dentre todas as opções legítimas, na frente do que era prioritário. E aí por isso que Jesus responde para ele: deixe, versículo 60, que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Porém, vá e proclame o reino de Deus. Esse homem estava priorizando o que é terreno, em detrimento ao que é eterno. Estava colocando o que é mortal na frente do que é vida eterna. Ele estava querendo andar com Jesus, mas viver como um morto. A pior coisa é andar com Jesus vivendo como um morto, né? Como que é viver como um morto? Viver sem expectativa, viver sem estar integralmente envolvido no trabalho, viver sem proclamar o Evangelho, viver sem respirar o reino de Deus, é viver como um morto. Versículos 61 e 62, a gente tem aí o terceiro candidato, e já estamos caminhando para o fim. Esses versículos 61 e 62 diz: ainda o outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Assim como o caso do primeiro homem que se ofereceu, esse homem também se oferece. E a diferença é que ele não foi assim tão empolgado, né, como o primeiro. Ele disse: eu vou, mas primeiro. O outro já disse que ia e foi que se deixasse ir a 1000. Ele disse: eu quero ir, mas primeiro. Esse outro quer seguir a Jesus, mas coloca uma condição. Diz assim: eu preciso despedir da minha família. E Jesus olha isso e diz: não é possível. Quem se dispõe a seguir o caminho do reino não podem fazer concessões. E essa radicalidade de Jesus é extrema, e é mesmo. E quando se trata do reino de Deus, o que não é vital para Jesus, ele diz que tem que ser deixado para trás. Vocês conhecem a figura do arado, não é? É clara por si só, nem precisa falar muito sobre isso. O manejo do arado, especialmente na região lá do lago Genezaré, era difícil pra caramba, não é? Requeria o máximo de dedicação, da mesma forma que deveria proceder quem supunha, né, que quer se engajar no reino de Deus. Optar pelo reino de Deus, meu irmão, minha irmã, exige uma atitude firme e corajosa. Colocar a mão no arado aponta para uma ação concreta. Ser discípulo é lutar pelo radicalmente novo proposto por Jesus. Nem mesmo a família deve ser empecilho para a sua efetiva realização. Não é que não pode ter família, não é que não pode estar com a família, mas a sua família não pode ser uma das amarras a atrapalhar você servir o Senhor. O que ele estava querendo? O que ele estava dizendo com essa atitude? Apenas dizer tchau para os seus familiares? Esse terceiro caso aqui? Parece que não, né? Jesus responde para ele dizendo que ele não podia seguir adiante com os olhos voltados para trás. Já tentou andar na rua assim? Com os olhos andando de lado, caminhando para frente, andando de lado, o que vai acontecer? Ele não podia ser discípulo, não é? Não podia desfrutar dessa prioridade máxima que é a proclamação do Evangelho. Da mesma forma que o mundo também não ia desfrutar desse discípulo. Mesmo que sejam familiares, é necessário obedecermos o chamado de Deus. A lição aqui é clara. Sempre que estivermos com os olhos numa coisa e o coração noutra, jamais conseguiremos honrar e concluir o que é prioritário. Essa noite estamos falando sobre, na crise, continue servindo.
usando esses 3 casos aí que acabamos de ler, mostrando que Deus chama alguns, outros se prontificam, e quem é chamado, que se prontifica, não deve dar desculpas. Ah, mas é quarentena, estamos em casa, estou deprimido, estou atribulado, estou cansado. Deus quer ser glorificado na quarentena, fora dela, quando você é atribulado, não atribulado. Deus quer ver vidas sendo salvas, Deus quer ver a igreja sendo movimentada. E você é chamada para isso, e chamado para isso nessa noite. Quero orar com você nessa hora, pedindo que Deus derrame graça, sabedoria, que amanhã, né, já iniciamos a semana hoje, mas que nos dias úteis dessa semana, eu e você pensemos nisso. Eu estou na crise, mas preciso continuar seguindo a Cristo. Oremos, em nome de Jesus, Deus, Tua palavra é viva, eficaz, poderosa, e estamos aqui ouvindo Tua palavra, e o Senhor diz que a Tua palavra é libertadora. Ela traz libertação para o Seu povo. Neste momento nós rogamos ao Senhor, que o Senhor dê-nos direção. Se estivermos olhando para um lado, olhando para outro, e querendo Te seguir, não permita, Senhor, porque não vai dar certo. Mas faça com que estejamos olhando focados para aquilo que o Senhor nos chamou. Deus, guarda-nos, nos abençoe, nos proteja, cinja os nossos lombos de força, fortaleça os nossos braços, adestre as nossas mãos para a batalha e venha ser glorificado através do meu serviço, do nosso serviço. Venha ser glorificado através da IPI de BH, das famílias, dos homens, das mulheres, das crianças, dos adolescentes. Venha, Senhor, fazer com que o Teu nome seja honrado através de discípulos que querem Te servir. Senhor, que nós não arrumemos pretextos, nem de ver família, nem de enterrar pai, e nem de fazer qualquer outra coisa. Mas em nome de Jesus, dá-nos foco para que estejamos cumprindo o nosso propósito essa semana e nos restantes dos nossos dias. Oramos pelas pessoas que nos ouvem, nos assistem, os que estão desanimados, que estão cabisbaixos, os que estão frustrados, os que estão doentes, os que estão afastados da Tua presença, os que estão longe da Tua comunhão, da comunhão eclesiástica. Deus, manda restauração, manda força, graça e poder. Os que estão na Tua caminhada, seguindo os Teus passos, renova as forças desse Teu povo. Os que estão segurando a corda na obra missionária, os que estão na obra missionária, os intercessores, os que estão clamando para que a Tua igreja continue de pé. Senhor, a Tua palavra diz que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto do reino de Deus. E nós queremos estar aptos, Pai, para servir o Teu reino. No nome de Jesus Cristo, visite cada pessoa que nos ouve, que nos assiste, que nos vê. Põe a Tua mão de graça e restauração. Os que estão doentes fisicamente, precisando de cura. Senhor, nós cremos que o Senhor é Deus da cura e da restauração. Ó Espírito Santo de Deus, mova. Ó Trindade Santa, mova céus e terra para que o Teu povo seja abençoado e o Teu nome seja glorificado. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Cantemos o hino e daqui a pouco estaremos fazendo a oração final. Estamos cantando o hino de número 35, do Cantai Todos os Povos. Vem, Espírito Divino. Revela
graça desse Filho nos reúne, o amor desse Pai nos fala e essa comunhão do Espírito Santo nos acompanha. Noite considerada e dedicada, né, ao domingo da Trindade. Queremos agradecer a todas as famílias que nos assistem, não é? Todos os membros da igreja que estão nos assistindo. O pessoal do Presidente Prudente, obrigado. Douglas e Diana dos Estados Unidos, obrigado por vocês estarem assistindo. E todas as famílias da igreja, não é? Que estão aqui assistindo, muito obrigado. A família IPI-BH e esses irmãos que têm nos acompanhado aí nesses dias. Deus derrame graça sobre vocês, onde vocês estejam. E encaminhando para o fim, nós queremos lembrá-los que próximo domingo teremos Santa Ceia. Ceia familiar. Estaremos mais uma vez fazendo uma live e ministrando a ceia. E você vai acompanhar a ceia e participar da ceia através do vídeo que faremos a semana que vem, a live, né, ao vivo. Então vamos receber a bênção do Senhor e após a bênção estaremos ouvindo o pós-lúdio e estaremos assim encerrando o nosso tempo aqui de adoração através da live. Vamos continuar adorando a Deus no nosso cotidiano, não é? Não esqueça, quarta-feira que vem estaremos refletindo em Romanos 10. Sexta-feira que vem temos palavra e oração. Domingo de manhã o ensino bíblico está sendo enviado para vocês estudos sobre oficiais da igreja, não é? Hoje foi sobre diaconia. Estamos nos preparando para a eleição que vai acontecer daqui uns dias, né? Então você estude aí as lições da escola dominical de manhã. E domingo então teremos a Santa Ceia. Fiquem todos prontos, façam uma mesa bonita e compartilhem conosco. Creio que só esses avisos, né? Vamos orar. Obrigado, Deus, por essa noite. E agora pedimos que a Tua bênção, a Tua graça, que é melhor que a vida, o Teu amor e a Tua presença nos acompanhem sempre. E que o Pai, o Filho e o Espírito Santo continuem fortalecendo as nossas vidas. Cuida da nossa família e do Teu povo hoje e para todos sempre. Amém. Deus te abençoe, um abraço, uma boa semana. Fiquem na bênção de Deus. E mais uma vez estamos lembrando que estamos disponíveis, atendendo em casa. Mande um recado, se precisar de ajuda, orientação, procure um conselho e nós vamos estar aí auxiliando no que for preciso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor proteja a sua vida, faça resplandecer sobre você a paz dele, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Ouçamos o pós-lúdio. Um abraço e até a próxima.